Simbora, meu povo! Banco Central é o assunto de agora. Essa entidade aí é a que eu mais gosto de discorrer, né? Por que será? Vamos lá. Próxima competência do Banco Central: regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Ó, esse aqui eu li duas vezes porque cai demais. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. E por que que cai bastante esse artigo aqui? Porque quando a gente lê regular, você associa que é Conselho Monetário Nacional. Porque o verbo regular nos remete a imaginar em criar normas, né? Estipular regras, regular, definir. E, na verdade, essa é uma exceção. O Banco Central, sendo uma entidade executora, tem uma exceção. Ele vai poder o quê? Criar normas. Normas relacionadas o quê? À compensação de cheques e outros papéis. Tudo bem? Então, se o Banco Central vai criar normas sobre esse assunto, quem executa essa norma? Quem executa vai ser o Banco do Brasil. Aí, ó, você está estudando para o Banco do Brasil, tem que saber isso, hein? Ó, quem regula a execução dos serviços de compensação de cheque e outros papéis? Banco Central. Quem administra, executa, gere, digerir, gestão, é o Banco do Brasil. Ok? Então grava aí que essa cai de monte. Próxima, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades. Olha lá, se o Banco Central, né, executa as normas do Conselho, ele, para executar, ele precisa o quê? Fiscalizar as instituições financeiras, tá? E claro, se ele tem o poder de fiscalizar, ele também vai ter o quê? O poder de aplicar penalidades, né? Porque se ele não tiver poder para aplicar penalidades, do que adianta fiscalizar? Concorda comigo? Né? O cara do Banco Central chega lá no Itaú, fala, ó, tô te fiscalizando, e aí? Se ele não pode punir, o cara não vai nem obedecer às normas e às regras ditadas por ele. Autorizar o funcionamento, a instalação, a transferência de sedes, fusões e incorporações das instituições financeiras. Também compete ao Banco Central autorizar o funcionamento. Ó, lembra comigo? Quem regula a Constituição e o funcionamento de uma instituição financeira é o Conselho Monetário Nacional. Tudo bem ou não? Então, ó, o Conselho vai criar normas de como abre uma instituição financeira, de como ela deve funcionar. Falei isso na aula de Conselho, tudo bem? E quem autoriza o funcionamento é o Banco Central. Então, olha só, a Instituição Financeira Nacional, autorização do Banco Central. Instituição Financeira Estrangeira, decreto do Poder Executivo, tudo bem? Então, o Banco Central autoriza o funcionamento, a instalação, transferências de sedes das matrizes, fusões, quando se juntam duas grandes bancos, incorporações das instituições financeiras. Também compete ao Banco Central exercer o controle de crédito sobre todas as suas formas, né? Porque exercer o crédito, de uma certa forma, também é política monetária, né? Exercer o controle do crédito, perdão, também é política monetária. Por quê? Quanto maior a facilidade de obter créditos no mercado, maior volume de recursos vai ter na economia. Quanto mais difícil for a obtenção do crédito, menos recurso
menos volume de dinheiro nós teremos na economia. Então, isso está associado ao quê? À política monetária. Então, o Conselho cria normas sobre crédito, política creditícia, e quem executa o crédito, a política creditícia, é o Banco Central. Ele executa como? Exercendo o controle do crédito, ok? Exercendo o controle, tá? Porque, de uma forma ou de outra, está diretamente ligado à política monetária. Próxima competência. Compete ao Banco Central vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Compete ao Banco Central vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais, tá? Aí você fala, mas capitais também, porque capitais é CVM. Sim, o Banco Central vigia a interferência de outras empresas nos mercados de capitais. Também, não só no financeiro, como no de capitais. Então, por exemplo, posso ter uma instituição financeira que está fazendo lavagem de dinheiro na economia brasileira. E ela pode, a título de lavar o seu dinheiro, comprar ações de uma outra companhia de capital aberto. Então, ela está inserindo todo o volume financeiro no mercado de capitais, né? De forma ilegal, ilícita. Por isso que o Banco Central tem que vigiar essa interferência. Porque também o mercado de capitais, de uma certa forma, ele pertence ao mercado financeiro e o mercado financeiro está formando o sistema financeiro. Se o sistema financeiro necessita de controle do Banco Central para que tenha estabilidade e credibilidade, claro que o Banco Central tem que vigiar também o mercado de capitais, ok? Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeiro. Então, compete ao Banco Central também ser o depositário das reservas de ouro e moeda estrangeira. Então, dizem aí, né, e é verdade, no subsolo do Banco Central existem lá túneis subterrâneos que contêm ouro. Porque no passado o banco só conseguia emitir moeda se tivesse lastro em ouro. Então, se o banco emitiu 1 bilhão de moeda, tinha que ter 1 bilhão de barras de ouro guardadas no cofre do Banco Central, tudo bem? Hoje não mais, né? Mudou a política, então a emissão de moeda não precisa ter o lastro em ouro, correto? E hoje o banco também pode fazer política monetária comprando e vendendo títulos públicos federais. Também compete ao Banco Central entender-se em nome do governo brasileiro com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Então a gente já viu aí, né? Primeira coisa que cai de monte também é a reunião, não de monte para Banco do Brasil, mas quem fez uma prova aí do Banrisul tinha lá a regulação prudencial no edital para estudar. Regulação prudencial nada mais é do que os acordos de Basileia. Tá? Basileia é uma cidade na Suíça onde foram feitos alguns acordos e nós temos lá os princípios de Basileia, onde os bancos centrais de vários países, de várias economias, se reuniram, tudo bem, e definiram os acordos de Basileia, os princípios de Basileia, onde busca uma maior harmonia, uma maior sistematização do mercado financeiro mundial, né? Tendo em vista os problemas que ocorreram em 2008 nos Estados Unidos e, consequentemente, posteriormente, na Europa, atualmente lá, depois Portugal, Espanha, e hoje, né, nós vemos aí um grande problema na Grécia, tudo bem? Então a gente sabe que um problema de um país, de qualquer lugar da economia, afeta o sistema financeiro mundial, porque as instituições estão ligadas. O Banco Central tem dinheiro aplicado lá na França, tem dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Então, está tudo interligado, beleza? Então, quem fala em nome do governo brasileiro, junto às instituições financeiras estrangeiras e internacionais, é o Banco Central.
Promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos. Então, promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos. Então, em nome do governo federal, para que não haja um problema na economia, o Banco Central pode promover empréstimos internos. Ou seja, ele pode salvar uma instituição financeira se estiver à beira de uma insolvência, né? Claro que ele vai usar para isso quem? O Fundo Garantidor de Crédito, tá? E também empréstimos externos, né? De repente o governo brasileiro pode mandar recursos numa solidariedade para países da África e etc., da mesma forma que mandou para Cuba. Não ri, não. Também compete ao Banco Central atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, podendo para este fim comprar e vender ouro, moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior. Então, olha só, se o Conselho pode outorgar, lembra disso? O monopólio das operações de câmbio ao Banco Central, claro que o Banco Central não só tendo monopólio ou não, tendo ou não tendo monopólio, mas o Banco Central, como ele executa a política cambial, ele tem que atuar no sentido de um funcionamento equilibrado, regular deste mercado de câmbio, né? Claro, para ele regular e dar equilíbrio ao mercado cambial, ele precisa o quê? Estabilizar a moeda. E uma das formas é intervindo no mercado cambial, ou seja, comprando e vendendo moeda estrangeira e comprando e vendendo ouro, tá? Porque o ouro está elencado dentro do mercado cambial. O ouro, alguns jogam ele dentro do mercado de derivativo e outros autores colocam o ouro dentro do mercado cambial. Regular as condições de concorrência entre as instituições financeiras. Também compete ao Banco Central regular as condições de concorrência entre as instituições financeiras. Então, nós temos aí um problema que pode ocorrer no mercado. Qual? Uma fusão hoje de Itaú e Bradesco, você imaginou? Se houvesse uma fusão de Itaú e Bradesco, haveria um monopólio desses dois bancos no mercado financeiro. Então, quem regula, quem cria essas normas e quem define se pode ou não ter esta concorrência, né, esta fusão, e de forma que vem impactar a concorrência no mercado, é o Banco Central, tudo bem? Agora, existe uma briga aí de forças entre o Banco Central e o CAD, tudo bem? Conselho de Administração da Defesa Econômica. O CAD, ele é um órgão que foi criado para regular também as questões de concorrência, tá? De grandes grupos. Então, por exemplo, Perdigão e Sadia, né? Quando associou, quem autorizou foi o CAD. Então tem uma briga, porque Itaú e Unibanco, para vocês terem uma ideia, sabe quem que fez a autorização? Não foi o Banco Central, foi o CAD. Então existe uma lei chamada Lei Antitruste. Antitruste, ó, vou marcar aqui, Antitruste. Lei da concorrência, tá? Que diz o quê? Que acima de determinados valores, quem regula a concorrência é o CAD. Aí o Banco Central baseia-se quem? Na Lei 4595, onde diz que compete ao Banco Central regular as condições de concorrência entre as instituições financeiras. Então, é assim, ó, o Banco Central, a hora que tem uma instituição financeira, ele fala, não, quem manda sou eu. Quem fiscaliza a instituição financeira sou eu, então eu tenho o poder de regular a concorrência, tá? Aí o CAD fala, negativo, a lei antitruste, por este valor, determina que sou eu. Então, há uma briga aí de vaidade, beleza? Quem aprovou Unibanco e Itaú foi o CAD e não o Banco Central. Agora, para a prova, você esquece o CAD. Isso aqui é só uma informação para que você tenha conhecimento do mercado. Na verdade, para a prova, quem regula as condições de concorrência entre as instituições financeiras
é o Banco Central, de acordo com a Lei 4595, tá? Se não me falha a memória, artigo 18 ou 19. Também compete ao Banco Central controlar o fluxo de capitais estrangeiros. Claro, o capital estrangeiro, eu estou falando do quê? Capital estrangeiro, nós estamos falando de mercado cambial, moeda estrangeira entrando no nosso país. Então, essa moeda estrangeira recebe o quê? Um controle do Banco Central. Por quê? Porque a moeda estrangeira entrando no nosso país gera vários impactos. O primeiro deles, eu posso ter muita moeda estrangeira entrando, é sinônimo do quê? Está havendo muita exportação. Mas muita moeda estrangeira entrando, de um lado você fala, isso é bom, porque o país exporta e, de outra forma, quanto maior a quantidade de moeda estrangeira na economia, menor vai ser o preço do dólar. Você pode pensar assim e você está correto, né? Se entra muito dólar para cá, o preço do dólar vai cair, porque a oferta vai ser maior do que a procura. Por quê? Muito dólar entrando, você faz o quê? Quando o dólar entra, o exportador vai querer converter esse dólar em reais. Então ele vai até o mercado, vende o dólar para receber reais. E ao vender, se tem muito para vender, quanto maior a quantidade de venda, menor vai ser o preço. Lei da oferta e da procura. Agora, quando o exportador vende o dólar e recebe reais, então eu estou falando o quê? Política monetária, né? Esses reais vão inserir aonde? Na economia. Vai aumentar o volume de moeda, de meios de pagamento na economia. Isso é política monetária, então interessa ao Banco Central também. Por quê? Maior ou menor quantidade de volume na economia, nós vamos ter um problema em inflação ou deflação. Então, o capital estrangeiro, além de impactar o mercado cambial, que é função do Banco Central executá-lo, também vai transformar esses dólares em reais. Vai impactar onde? No mercado monetário. Também é competente, ou é competência do Banco Central, estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras e privadas. Esse é outro que despenca, hein? Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras e privadas. Então, o que é estabelecer condições para a posse? Ora, para tomar posse como presidente de uma instituição financeira privada, para tomar posse como diretor de uma instituição financeira privada, o Banco Central tem que ter capacidade econômica, conhecimentos notórios, a pessoa tem que ter idoneidade, não pode estar respondendo por crime, não pode ter tido qualquer ato que venha prejudicar a economia, qualquer ato de má-fé, de fraude e etc. Então, isso é uma condição para ocupar, para tomar posse num cargo de alto escalão, diretoria. E o exercício de quaisquer cargos, ou seja, para ele tomar posse tem algumas condições, e para exercitar a função também, Um presidente do Banco do Brasil não pode tomar empréstimo dentro do próprio Banco do Brasil. Se ele precisar de recursos financeiros, ele tem que buscar na concorrência. E parece que é uma norma meio vaga, Porque o cara como presidente precisa de empréstimo? Claro que não, Por isso que o banco já determina que o próprio banco, o Banco Central determina que o próprio banco não pode emprestar recursos para os seus diretores, presidente, parentes, como a gente viu lá na introdução do Sistema Financeiro Nacional. Efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Está aqui o nosso terceiro instrumento clássico de política monetária. Operações de compra e venda de títulos públicos federais. Operações de compra e venda de títulos públicos federais, eu vou ler isso como Open Market. Tudo bem? Então,
compete ao Banco Central efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. É o Open Market, mercado aberto, é o terceiro instrumento clássico de política monetária que nós iremos discorrer de forma mais aprofundada cada um deles. Lembrando que o Open Market, tudo bem? O mercado aberto de títulos públicos federais, ele é um instrumento mais eficaz de política monetária que o Banco Central tem em suas mãos. Por quê? Qualquer mudança aqui gera impactos e efeitos de curtíssimo prazo. Maravilha? Próxima competência do Banco Central, eu tenho que enxergar de acordo com a Constituição Federal. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então, a competência da União, quando eu falo União, eu falo federação, né? Federal, governo, tudo bem? Nós temos União, Estados e município. Agora, a competência da União, quem pode fazer em nome do governo federal, né? Para emitir moeda, será exercida exclusivamente pelo Banco Central, tá? E quando eu falo União, eu não estou abrangendo somente federal. Quando eu falo União, eu estou falando federal, estadual e municipal, né? Porque senão você poderia pensar, bom, o governo federal fala que para emitir moeda é só o Banco Central. E o governo estadual determina quem? Não. Quando a gente fala União, eu estou abrangendo as três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Então, a competência dessas três esferas para emitir moeda será exercida, exclusivamente pelo Banco Central. Então, essa é uma competência privativa, exclusiva do Banco Central. Emitir moeda. Só ele pode fazer isso no nosso país. Também é vedado ao Banco Central, parágrafo 1º, artigo 164 da Constituição Federal. É vedado, é proibido ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Só deixa eu marcar duas coisas. É vedado, proibido ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Deixa eu ler o próximo parágrafo e aí a gente faz um breve comentário sobre esses assuntos aqui, que pode gerar dúvida. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Então aí vem a seguinte dúvida. Você fala assim para mim, se o Banco Central não pode conceder empréstimos ao Tesouro Nacional, seja de forma direta ou de forma indireta, como é que o Banco Central, então, pode comprar títulos de emissão do Tesouro Nacional? Ou melhor, se o Banco Central compra títulos de emissão do Tesouro Nacional, não estaria o Banco Central fazendo empréstimo ao Tesouro Nacional? Vou repetir a pergunta. Se o Banco Central compra títulos públicos do Tesouro Nacional, compra e vende, não estaria ele fazendo empréstimos ao Tesouro Nacional? Então, vamos ilustrar esses dois artigos aqui com o seguinte desenho. Nós temos aqui o Tesouro Nacional e nós temos aqui o Banco Central. E aqui nós temos os bancos, as instituições financeiras, tudo bem? Então,
vamos por aqui, instituições financeiras. Então, olha só, quem pode atualmente emitir títulos públicos federais? Somente o Tesouro Nacional pode emitir títulos públicos federais. Somente o Tesouro Nacional. O Banco Central está vedado ou foi proibido de emitir títulos públicos dele mesmo. Ou melhor, de emissão própria. Emissão própria. Não pode mais o Banco Central emitir títulos de emissão própria desde 2002. Tudo bem? Quem emite os títulos públicos é o Tesouro Nacional, tá ok? Então, olha só, o Tesouro Nacional, ele vai emitir títulos públicos, por quê? Porque se ele emite títulos públicos, ele está financiando a dívida do governo federal. Porque vamos entender o seguinte, quando o Tesouro Nacional emite título público, no final das contas, o que ele quer? Ele quer captar dinheiro. E se ele está captando dinheiro é porque ele está precisando captar recursos. O Tesouro Nacional está falando em nome do governo federal, tudo bem? Então, o Tesouro Nacional emite os títulos públicos. E esses títulos públicos, ninguém vai comprar se não tiver uma remuneração, né? Ou seja, a rentabilidade ou remuneração desses títulos públicos é o quê? Taxa de juros Selic, que hoje está 14,25% ao ano. A taxa de juros, então, é a taxa de remuneração, de rentabilidade ofertada pelo Tesouro Nacional nos seus títulos públicos. Então, o Tesouro Nacional não pode vender diretamente os seus títulos para Banco Central. Ó, não pode, proibido, tudo bem? O Banco Central está proibido de comprar títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional. Por quê? Se ele comprasse diretamente do Tesouro Nacional, diretamente, é o que está falando a Constituição, ele estaria fazendo um empréstimo para o Tesouro Nacional. Por quê? O Banco Central ia mandar dinheiro e ia receber os títulos públicos como garantia da operação. Tudo bem? Se o Banco Central comprasse diretamente do Tesouro Nacional, ele estaria financiando o Tesouro. E é proibido. A Constituição falou, é proibido o Banco Central conceder empréstimos de forma direta ou indiretamente ao Tesouro. Então, diretamente seria o Banco Central comprar direto do Tesouro Nacional. Não pode. Aí, o que o Tesouro faz? Ele não pode vender para o Banco Central. Então, ele vai no mercado, chama os bancos, as instituições financeiras de primeira linha, conhecido como dealers, e essas instituições, que são os dealers, vão no leilão adquirir os títulos públicos. Então, o Banco A, digamos, adquirir 1 milhão de títulos públicos, o Banco B, 2 milhões e o Banco C, 3 milhões. Então, vamos supor que hoje, né, dia 5 de janeiro, terça-feira, houve um leilão, né, onde esses bancos adquiriram títulos públicos, tudo bem? No dia 5/1 de 2016. Aí, a Constituição fala que o Banco Central pode comprar e vender títulos públicos federais, no intuito de fazer política monetária. Se o Banco Central, no mesmo dia 5, vem até os bancos para comprar esses títulos públicos que foram comprados do Tesouro Nacional por essas instituições financeiras, conhecido como dealers. Se o Banco Central quiser comprar no mesmo dia, ou melhor, se essas instituições vender para o Banco Central os títulos públicos no mesmo dia nos quais elas compraram, está caracterizado como sendo um empréstimo do Banco Central para o Tesouro, de forma indireta.
o que também é proibido. Então, a Constituição proibiu o Banco Central comprar de forma diretamente do Tesouro Nacional os títulos públicos federais. Diretamente. E também proibiu indiretamente. Então, a indireta vai caracterizar quando? Quando o Banco Central compra ou negocia os títulos públicos adquiridos pelos dealers no leilão, pelo Tesouro Nacional, no mesmo dia. Então, aí fica caracterizada a forma indireta de empréstimo do Banco Central para o Tesouro Nacional. O Banco Central somente poderá comprar ou vender títulos públicos no intuito de política monetária e taxa de juros apenas no dia seguinte. No caso, seria 6 de janeiro de 2016. Aí, no dia 6, esses dealers, essas instituições de primeira linha, poderão comercializar, vender ou comprar títulos públicos federais diretamente com o Banco Central, que aí não fica caracterizado o empréstimo direto ou indiretamente do Banco Central para o Tesouro Nacional, que isso é proibido de forma constitucional. Tudo bem? Agora, por que que o Banco Central, ele compra e vende títulos públicos? Qual o intuito dele de fazer isso, mesmo que seja no dia seguinte? Porque, através da compra e venda de títulos públicos, nós temos a política de open market, ou seja, política monetária. Quando o Banco Central compra os títulos públicos dos bancos, ele está pondo dinheiro nas instituições, está aumentando o volume de moeda na economia e está recolhendo os papéis. Quando o Banco Central vende títulos públicos, ele recolhe moeda da economia e coloca o papel. Então, isso é política monetária. Olha só, vamos reler parágrafo 1º e 2º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional, né? Direta ou indiretamente. A direta, eu já falei, comprar direto do Tesouro, e a indireta é negociar no mesmo dia onde os bancos de primeira linha, os dealers, compraram no leilão. E também é proibido o Banco Central emprestar para qualquer ente que não seja instituição financeira, tá bom? O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a moeda, a oferta da moeda ou da taxa de juros. Regular a oferta de moeda ou taxa de juros, porque quando ele compra os títulos públicos, ele está fazendo política monetária. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Todo o dinheiro do governo federal está depositado, né, todo o dinheiro proveniente de arrecadação do governo federal estão depositados aonde? No Banco Central. Então, ele, com isso, passa a ser o caixa do governo. As disponibilidades, disponível, dinheiro, aplicações do governo serão depositadas ao Banco Central. Maravilha? Daqui a pouquinho, então, voltamos para finalizar Banco Central. Um grande abraço.